Quando a lenda do ensino médio se tornou uma lenda, tínhamos um garoto em nossa escola chamado Derek, que mal falava uma palavra, quieto, capuz levantado todos os dias, sentava-se sozinho no almoço, nunca levantava a mão. Se você não tivesse uma aula com ele, provavelmente nem saberia que ele existia, mas aqueles de nós que compartilhavam o horário sabiam que o cara era assustadoramente inteligente, especialmente em matemática. Ele era o tipo de garoto cujo dever de casa era passado de mão em mão antes das provas. Mais de uma vez, um professor usou seus trabalhos como gabarito e, mesmo assim, ele permanecia invisível, nunca se gabava, nunca participava de nenhum clube, nunca sequer levantava os olhos da carteira, a não ser que fosse chamado. Então veio o cálculo avançado. Nosso professor, o Sr. Hoffman, era infame. Ele chamava os alunos aleatoriamente durante as aulas e zombava de quem não soubesse a resposta imediatamente. Não era como uma provocação, era uma humilhação pública completa. Certa vez, ele fez um garoto chorar durante a correção de uma prova surpresa. Foi em uma manhã fria de terça-feira que aconteceu. O Sr. Hoffman estava em sua melhor forma, resolvendo problemas no quadro negro, metralhando a classe com perguntas como se estivesse tentando eliminar os mais fracos. Então, ele se virou e chamou Derek. Derek, disse ele, batendo o giz no quadro negro. Vamos ver você resolver esta. Ele escreveu uma equação monstruosa, longa, densa, intimidante só de olhar. Todos se viraram em seus assentos. Dava para sentir a sala mergulhar em silêncio. Derek não vacilou. Ele se levantou, caminhou lentamente até o quadro e apenas o encarou, sem tiques, sem inquietação estranha, apenas calma. Então, ele pegou o giz, mas em vez de resolver, apagou a equação completamente e escreveu algo diferente. Uma nova equação sobre o mesmo tópico, mas mais limpa, mais concisa, como se tivesse sido depurada por uma máquina. Então, baixinho, ele disse: o problema original não pode ser resolvido. A equação não faz sentido neste contexto. O Sr. Hoffman congelou e Derek se virou ligeiramente. Você está pedindo uma solução real, mas a função só cruza o eixo no espaço imaginário. Ela é indefinida onde você está nos pedindo para avaliá-la. Foi como ver alguém puxar a cortina e revelar o mágico. O rosto do Sr. Hoffman ficou vermelho. Você está dizendo que eu cometi um erro? Sim, disse Derek simplesmente. O que se seguiu foram 5 minutos de Derek explicando a matemática por trás do erro, guiando calmamente a turma, linha por linha. Não foi arrogante, foi clínico, como se ele estivesse ensinando. O Sr. Hoffman tentou argumentar, mas Derek já tinha tudo explicado. A certa altura, ele parou e entregou o giz ao Sr. Hoffman. Você pode tentar plotar o gráfico, disse ele. Vai ver. O Sr. Hoffman não o fez. Ele foi até sua mesa, folheou suas anotações, verificou o livro didático. Silêncio mortal. E então, ele murmurou: classe dispensada, e saiu da sala. Foi aí que tudo mudou. Ninguém riu ou aplaudiu. Ficamos apenas sentados, tentando processar o que tínhamos visto. Derek voltou para o seu lugar, colocou o capuz e abriu o caderno como se nada tivesse acontecido. Na hora do almoço, a história já havia se espalhado e alguém fez um meme. Outra pessoa fez um panfleto falso de batalha de rap. Derek versus Hoffman. O confronto final. Até os veteranos começaram a cumprimentá-lo com a cabeça no corredor. Alguns dias depois, um aluno do primeiro ano se aproximou e pediu ajuda com o dever de casa de estatística, e ele o ajudou sem dizer muito. Apenas circulou algumas coisas e devolveu a folha. Os professores começaram a chamá-lo de Sr. Derek, de brincadeira. O Sr. Hoffman parou de chamar as pessoas de surpresa na aula. Ele ainda ensinava, mas a energia era diferente. Ele até fazia questão de verificar os problemas 2 vezes antes de escrevê-los no quadro. Então, cerca de 2 semanas depois, tivemos um substituto em cálculo avançado. O Sr. Hoffman estava doente, mas ninguém sabia se era verdade ou se ele só precisava de um tempo. Durante essa aula, Derek foi até a frente durante um exercício em grupo, pegou um marcador e começou a escrever um atalho para um problema no quadro branco. O substituto apenas observou, não disse nada, apenas se afastou. Depois disso, até os calouros de pré-álgebra sabiam quem era Derek.